Festa junina, participar ou não? Todos os anos é a mesma pergunta. Pastor, existe algum problema em participar de festas juninas? Ou, pastor, os meus filhos podem participar da quadrilha, podem participar dessas comemorações? Queridos, antes de responder isso, quer dizer para você, não existe nenhum versículo bíblico dizendo não é permitido participar de festa junina. Portanto, a resposta que eu quero dar para vocês não está ligado àquilo que eu penso, mas aquilo que a Bíblia nos orienta, porque somos cristãos e nós vivemos debaixo da orientação bíblica, tá bom? Mas a minha primeira pergunta não é que se é pecado. A minha primeira pergunta é, será que glorifica a Deus? Porque a gente precisa entender o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, vai dizer assim, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que Paulo nos ensina. Então a nossa vida não gira em torno do que é permitido. A nossa vida gira em torno daquilo que glorifica o nome do Senhor. Você vai ver que Deus sempre trabalhou com o seu povo para que eles não pudessem imitar a maneira pelo qual as nações pagãs adoravam os seus deuses. Deuteronômio capítulo 12 vai falar sobre isso. Ou seja, o Senhor está dizendo para eles algo muito profundo. Não farás assim. Quando vocês forem me cultuar, não farás como as nações pagãs fazem. Deus não está preocupado apenas com a idolatria em si, mas ele está preocupado em impedir que o seu povo incorporasse práticas religiosas originadas de cultos que não eram cultos aonde ele era adorado. O Novo Testamento, nós encontramos algo muito parecido, 1 Coríntios 10, verso 14 ao 22. Paulo vai tratar dizendo que não comemos as carnes sacrificadas a ídolos. O problema não é a carne. A carne continua sendo criação de Deus. O problema era participar da celebração religiosa, onde aquela carne fazia parte da comunhão com os ídolos. Por isso, Paulo, ele afirma de algo enfático, dizendo, não podeis beber do cálice do Senhor e cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, verso 21. O foco está na maneira pelo qual esses cultos, essas comidas, identificavam na participação desses cultos. Então é algo que nós precisamos refletir. Por exemplo, as festas juninas, elas possuem origem historicamente ligadas a homenagens, à idolatria, a santos. Mesmo que hoje as pessoas enxergam isso como comida típica, dança, brincadeira, não é algo assim nesse sentido, historicamente falando, essas festas estão associadas à idolatria. Então nós, como cristãos protestantes, nós confessamos Jesus como o único e o suficiente salvador da nossa vida. 1 Timóteo 2, verso 5 vai dizer, porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é o único mediador. Então a nossa devoção, a nossa honra, o nosso culto pertence exclusivamente ao Senhor. Mas talvez alguém pode dizer assim, mas pastor, eu não estou adorando ninguém quando estou lá. Talvez seja verdade, não duvido disso. Porém, a Bíblia nos ensina que nem tudo deve ser analisado pela intenção do nosso coração. Devemos considerar o contexto em que nós participamos, a mensagem que nós estamos transmitindo ali. Por isso, Paulo escreve em 1 Coríntios 10, versos 23 e 24, dizendo assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu próprio interesse, mas que busca o interesse do outro. A liberdade cristã sempre anda ao lado do discernimento, gente. Paulo fala em 2 Coríntios 6, verso 14 ao 17, se eu não me engano, Paulo faz uma pergunta assim, ó, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Retirai-vos do vosso meio e separai-vos, diz o Senhor. Então Paulo ensina que o povo de Deus deve perseverar em uma vida separada para o Senhor, evitando associações que comprometam a exclusividade da nossa fé cristã. Então, isso nós encontramos algo muito poderoso. Apocalipse 2, verso 14, quando João, ou o Senhor, na verdade, repreende a igreja de Pérgamo, ele diz assim, olha, tem contigo os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus e a comerem comidas sacrificadas a ídolos e a praticar prostituição. Então perceba que Cristo repreende a igreja, porque alguns estavam tolerando a participação em práticas ligadas à idolatria. O problema não era simplesmente o alimento, mas a associação com um contexto de culto incompatível com a adoração ao Deus verdadeiro. Talvez alguém diga assim para mim, pastor, mas a festa ela é cultural, faz parte da nossa cultura. É verdade que faz parte da cultura brasileira, gente. Mas a cultura nunca foi autoridade final para nós que somos cristãos. A palavra de Deus é o nosso padrão. Senão, daqui a pouco, o carnaval, o Halloween
Então existem coisas na cultura que nós podemos receber como gratidão, como algo bacana, mas existem coisas que precisam ser rejeitadas, porque não refletem o valor do reino de Deus. Então nossa preocupação não é condenar, nem julgar, nem quem pensa diferente, de maneira alguma. Nossa preocupação é preservar o testemunho coerente à nossa fé em Cristo. Sua celebração nasceu, queridos, a devoção de forma consciente daquilo que nos arrancou de um lugar de idolatria. Como nós vamos estar comunicando de novo no mesmo lugar que nós não crimos? Então, como pastor, a minha orientação que eu dou à igreja é que nós escolhamos abrir mão dessas festividades. Sabe, não é sobre o prato de canjica, não é sobre o pedaço de milho, não é nada sobre isso, queridos. O problema nunca foi o alimento, sabe? Assim como Paulo ensinou a igreja de Corinto, a questão é a participação e a identificação em um contexto de adoração. Então, não abrimos mão por causa de medo, não é legalismo, mas porque amamos Cristo mais do que qualquer tradição cultural, entende? E a minha oração é que os nossos filhos aprendam desde cedo a seguir Jesus, e seguir Jesus, muitas vezes abrir mão de coisas que parecem comuns aos olhos do mundo, mas que por amor ao Senhor preferimos deixar de lado e preservar um testemunho íntegro, uma consciência limpa e uma devoção exclusiva àquele que é digno de toda honra, toda glória, toda majestade, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou a tirar um pouco da sua dúvida, amém. Se ele não falou com você, amém também. A minha intenção aqui não é causar divisão, não é causar discórdia, é só a maneira pelo qual eu entendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Deus te abençoe, fica na paz, shalom. Se esse vídeo fez sentido, compartilhe com mais pessoas que têm dúvida assim, talvez como você tinha. Deus te abençoe, viu? Fica na paz, shalom.